Ainda uma última pergunta sobre pesquisa nessa primeira parte do programa. Os índices do Vale do Taquari, como é que estão os índices, o desenvolvimento humano, a questão dos números, PIB do Vale do Taquari? O senhor tem algumas notícias para nos dar a respeito do nosso querido Vale? Quanto ao Vale do Taquari, o nosso PIB ele não tem crescido, vamos dizer, ele deveria ter crescido mais. A nossa importância, ela é importante no Estado, mas nós não conseguimos manter essa nossa importância. E em termos de índice de desenvolvimento humano, um dos grandes problemas que nós temos aqui, que nos afeta, é a questão do tratamento do esgoto, que é uma das questões, e que tem vários, por exemplo, Lajeado já é histórico isso, né? Então isso é um problema crônico, eu diria assim, que exige muitos recursos. Quer dizer que é um problema. Nós temos conseguido melhorias na saúde, na educação, mas nesse ponto nós temos uma dificuldade muito grande. E isso é um problema muito sério que os prefeitos daqui para frente vão ter que mexer. Eu sei que Lajeado está com um plano, mas o custo, isso vai muito dinheiro, e vamos ser bem francos, é um dinheiro que não traz voto. Não é simpático politicamente. Não, exatamente. Mas tem que ser feito, que é necessário para as cidades crescendo. Sim. Então esse é um problema, eu diria assim, que crucial na nossa região. Agronegócios é uma característica forte no Vale e o senhor é um consultor em agronegócios. Então nos conte um pouco como está o agronegócio aqui no Vale. Vemos nas feiras, tanto Expo Vale, qualquer feira que ocorre, que um pavilhão lotado de produtos, coisas maravilhosas, tudo dentro da legalidade. Estão aí a todo o Rio Grande do Sul e a todos os visitantes. Temos o Passeios na Colônia, que vamos em cada comunidade. Eles praticamente montam uma feira, que às vezes nem nos grandes centros conseguem. Como é que o agronegócio consegue produzir tanto aqui no Vale do Taquari, até no Rio Grande do Sul? Nos fale sobre essas questões. Bom, eu gostaria de colocar, primeiro, eu tive a oportunidade, enquanto eu estava no Univates, de fazer uma pesquisa para avaliar quanto significa o agronegócio no Vale do Taquari. Então foi uma das questões, porque a gente tem que entender que agronegócio não é exatamente a mesma coisa que a agricultura. A agricultura faz parte do agronegócio. A visão do agronegócio é desde a produção no meio rural até chegar no consumidor final. Então ela passa pela indústria e pelo comércio. Então é importante que se entenda, quando se fala em agronegócio, se quer falar de toda essa cadeia. E aí se avaliou isso no Vale do Taquari, nós chegamos em 82% da economia no Vale do Taquari está ligado de alguma forma a um produto de origem animal ou vegetal. Então acho que isso mostra a importância. 82% é um número forte. E nesse sentido nós temos a agricultura familiar, que é uma outra característica importante que os nossos antepassados trouxeram para cá, que não paga salários, ela trabalha por resultados, que hoje é o grande desejo das empresas pagarem os seus funcionários dessa forma. Só que a lei não permite, tem que pagar um salário mensal. E a agricultura familiar trabalha por resultados, puramente resultados. E ela se instalou aqui quando os nossos antepassados vieram. E basicamente nós temos mais de 90% da produção agrícola, ou agropecuária, sim, que é produzido dessa forma, pela agricultura familiar. Eu não quero abrir o leque demais, porque senão vamos entrar. Mas nos faça uma rápida explanação sobre a importância da agricultura familiar e o cooperativismo, que é muito forte aqui no Vale. Teremos outros programas para falar sobre o cooperativismo como um todo, mas nos faça esse paralelo, agricultura familiar e importância para o cooperativismo. Bom, a questão então da agricultura familiar, ela produz, vamos dizer, a matéria-prima que as indústrias utilizam. Então, aqui no Vale do Taquari se tornou bem interessante isso, de os agricultores evoluírem. E ao invés de cada um fazer a transformação, como acontece nas pequenas agroindústrias, existe uma organização entre eles, onde cria uma indústria e cria o comércio, quer dizer, e usufrui desse resultado final. Ao invés de passar isso para um dono, quer dizer, é um resultado de todos. E isso tem melhorado bastante, inclusive hoje as cooperativas já trabalham
várias trabalham, onde o agricultor recebe no final do ano parte dos resultados, eles são repassados em sobras. As sobras. Então esse sistema ele é muito forte, ele é importante para a nossa região, inclusive nessa área eu estou fazendo um trabalho de sucessão na agricultura familiar na Cosuel, são 12 famílias, que é um projeto piloto, que inclusive agora na Suinofest a gente vai apresentar esse case, que é uma iniciativa das cooperativas de buscar soluções para o seu negócio. Que é o desafio botar o jovem associado dentro da cooperativa e fazer que ele continue o negócio e continue cada vez mais profissionalmente. Exatamente. Então, e a região precisa disso, como eu coloquei no início, quer dizer, se nós não tivermos a agricultura familiar produzindo a matéria-prima, nós vamos ficar com um problema muito sério na nossa economia. Professor Lucildo Allard, estamos fazendo pinceladas aproveitando a sua presença aqui na 91.7, e eu preciso que o senhor nos fale sobre as nossas origens, fale um pouco sobre as famílias do Vale do Taquari, de onde viemos e para onde vamos e quem dá valor, como é que funciona a importância, o pessoal do Vale, as pessoas, as famílias, valorizam o seu antes e o seu depois? Bom, nós falamos já da agricultura familiar, daí automaticamente estamos falando das origens. Vale do Taquari tem muito forte a presença de europeus, quer dizer, nós tivemos aqui também indígenas, mas a nossa força principal vem da Europa. E dentro dessa força nós temos os alemães, italianos, vamos dizer, que vieram aqui 1850 para frente. E é importante que essas pessoas vieram, diferentemente de outras regiões, que precisaram comprar suas terras. Quer dizer, então elas já começaram dentro do negócio a produzir resultados. E nós temos, muitas vezes a gente se pergunta, como é que eram os nossos antepassados? Essa é uma questão que quando a gente começa, eu comecei em 88 a fazer pesquisa genealógica. Sim. E é interessante observar, eu comecei quando? Depois que o meu pai faleceu. Quer dizer, eu me dei conta da perda que eu tive, porque ele sempre me falava das pessoas, ele conhecia todos os antepassados, quer dizer, da história, e eu nunca dava importância para isso. Quer dizer, eu me dei conta disso, eu tinha 48 anos, quer dizer, e a gente vê assim, quando a pessoa começa chegar próximo aos 50, ela começa a abrir o horizonte e quer saber, de onde é que eu vim? E aí começa a olhar um pouco mais longe, enquanto pessoas mais novas estão focadas mais no presente e tal, buscar... Estão olhando o futuro. Ou olhando o futuro, mas o passado não interessa muito. E quando a pessoa chega nessa idade, ela começa a se perguntar, quem sou eu, de onde é que vim e tal. E aí começam as pesquisas. E eu estou muito feliz hoje que eu consegui, infelizmente não consegui isso mostrar para o meu pai, mas eu consegui, faz 10 anos agora, publiquei um livro da família, e a ideia é o seguinte, meus filhos também não se interessam muito, porque eles não chegaram aos 50 ainda. E eu tenho certeza, quando eles chegarem nessa idade, eles também vão ter interesse em querer saber. Então a ideia é o quê? A gente deixar alguma coisa para eles poderem depois pesquisar e saber a sua história. Então eu penso que é importante que todas as famílias busquem essas informações e a gente consegue construir um contato. Hoje nós temos encontros de família, a gente tem, vamos dizer, amigos, e para mim alguns são como irmãos, em Panambi, em Carazinho, eu tenho gente na Alemanha que a gente tem contato, então a gente começa a criar um laço de amizade e o mundo começa a se abrir. Essa diversidade aqui do Vale, estamos a 50 quilômetros de uma região italiana, estamos a 50 ou menos, estamos numa região de cultura forte alemã, diga-se, um exemplo, Forquetinha? Exatamente, eu diria assim, o Alício, que eu quero aqui dizer os parabéns para ele, que realmente é um trabalho fantástico. Eu acho que nós temos um potencial aqui, quer dizer, essa riqueza cultural que nós temos, até foi em 98, teve aqui um americano, e ele me disse o seguinte, quando isso aqui estiver organizado, me avisa que eu vou mandar gente dos Estados Unidos para cá, porque o que vocês têm aqui é um potencial fantástico, só precisa ser organizado. Sim. Então, é uma riqueza enorme que nós temos, quer dizer, se as pessoas começarem a pesquisar, porque um turista que vem, ele quer ver coisas e ouvir histórias.
Então nós precisamos conhecer o nosso muro lá, não da China, e sim a muralha da China, e sim a nossa muralha, para poder contar para as pessoas. A questão da globalização, professor Lucildo, hoje em dia estamos aí num mundo onde fecha uma fábrica de calçados em determinada região, lá na Grande Porto Alegre, e aí daqui a pouco vem para o Vale do Taquari 500 pessoas de outras culturas. Isso prejudica, agrega, o local ele oferece a sua cultura para os que vêm de fora e eles têm que se adaptar. Como é que funciona para não perder? Senão daqui a 50 anos estaremos todo mundo na mesma ideia sem uma cultura própria. O que o senhor pensa sobre isso? A questão hoje, a palavra que se usa muito é local. Quer dizer, estar de olho no global, mas pensar no local, que é a diferença. Porque hoje, em termos de produtos, sempre se busca fazer produtos diferentes. Bom, se nós trabalharmos, vamos dizer, culturalmente, uma cultura só não faz sentido. Quer dizer, nós precisamos ter as diferentes culturas, que essa faz a diferença, e principalmente para o turismo, que é fundamental isso. Quer dizer, eu vejo assim, eu trabalho, tento defender lá, como eu sou da Westfália, a questão do dialeto do sapato de pau. Claro, isso é para a Westfália. Mas Serafina Correia trabalha com o Italian, que eu acho fantástico. Então, eu acho que nós precisamos, cada um no seu quadrado, isso aí. Quer dizer, buscar para manter isso daí. E, claro, nós estamos num mundo global, nós vivemos num mundo global, mas as diferenças e os próprios produtos que hoje as empresas já estão dando uma pequena conotação de diferença, por exemplo, o aipim está sendo incluído em alguns produtos que vêm de fora no Nordeste, porque isso faz parte do Nordeste. Sim. Então, acho que é uma questão importante nós preservarmos isto, inserirmos dentro do contexto essas diferenças. Professor Lucildo Allert, o tempo aqui passa rápido, meia hora para assuntos de tanta profundidade, apenas para dar uma explanada aos nossos espectadores e ouvintes. Eu agradeço a sua companhia aqui na 91.7 e lhe deixo o microfone para as últimas considerações. Bom, eu fiquei muito feliz em ter sido convidado para vir aqui, porque realmente é uma coisa, tudo daquilo que nós falamos, é uma coisa que eu gosto. Quer dizer, eu não faço isso por obrigação, e sim porque trabalho isso porque eu gosto. Então, quando a gente tem essa oportunidade de poder, pelo menos, trazer algumas ideias para o público ouvinte e telespectador, para mim é muito importante. Eu também gostaria de agradecer dessa oportunidade, e se um dia achar interessante nós voltarmos a discutir outras questões, me coloco à disposição. Primeira coisa que quando a gente trabalha gostando do que faz, nem é trabalho, é um prazer, não é, professor? E certamente voltaremos a conversar, porque o senhor, sabemos a questão do cooperativismo, projetos futuros, tem muito ainda a nos apresentar. Obrigado pela sua vinda aqui à TV Informativo e Light FM em parceria. Muito obrigado. www.tvinformativo.com.br, canal 20 da NET. Quer saber os horários do programa Light para a TV Informativo no canal 20? Vá no Jornal Informativo Diário. Todos os dias tem a programação desse programa que ocorre ao vivo aqui na 91.7 Light FM e que traz sim diferença a você, telespectador, ao ouvinte 91.7. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade com algum assunto de relevância ao Vale do Taquari. Comece seu dia muito bem informado. Light News na Light FM.